tudo que criaste. Mostra teu coração. Deus bom te revelaste em toda a criação. Teus planos são de paz. Tua mão tudo sustém. Sei que me guardarás. Tudo fazes para o meu bem. Bora lá comigo. Deus, tu és bom para mim. Tua graça não tem fim. Jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irá falhar. Teu filho enviaste, por amor morreu na cruz. O melhor tu entregaste, seu nome é Jesus. Deus, tu és bom para mim, tua graça não tem fim, jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irá falhar. Deus, tu és bom para mim, tua graça não tem fim, jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irá falhar. Vamos aquecer as mãos? Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim. Para mim, Deus, tu és bom. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim. Para mim, vamos dizer isto a Deus, tu és bom para mim. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim. Para mim. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim. Para mim. Deus, tu és bom para mim. Tua graça não tem fim, jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irá falhar. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim, tua graça não tem fim, jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irá falhar. Amém. Deus é bom. Amém? Todos concordamos com isso, que Deus é bom? Os irmãos estão cá? Não estou cá sozinha, nem eu, a Elsa e o Samuel e os músicos, não estamos sozinhos, pois não? Os irmãos estão cá? Deus é bom. Amém? E nós podemos ver isso, que Deus é bom nas nossas vidas, diante da sua majestade, não é? Deus é fiel para connosco e nunca nos vai abandonar. Amém? Já tivemos a oportunidade de cumprimentar toda a gente? Eu sei que ainda não. Estou a ver aqui
Irmãos que ainda não cumprimentei. Então vamos àquela parte que a gente gosta tanto, que é cumprimentar-nos uns aos outros. Amém?
posso ir ao meu passado, não controlo o que amanhã trará, mas eu sei que estás ao meu lado. Tua presença comigo sempre está. Não sou ninguém fora de ti, quero encontrar-te outra vez. Tudo o que eu quero é quem tu és, quero encontrar-te outra vez. Aleluia, Deus. Nesta manhã, Senhor, possamos sentir a tua presença, Senhor, e possamos ouvir a tua voz, Deus. Aleluia. Ao andar mesmo no vale, teu amor me encoraja a avançar. Fraco sou, em ti confio. Teu poder me irá levantar. Não sou ninguém fora de ti, quero encontrar-te outra vez. Tudo o que eu quero é quem tu és, quero encontrar-te outra vez. Não sou ninguém, Jesus. Não sou ninguém fora de ti, quero encontrar-te outra vez. Tudo o que eu quero é quem tu és, quero encontrar-te outra vez. Aleluia. Vamos ficar na presença de Deus, amém? Nós sabemos que não somos ninguém se não tivermos a presença de Deus nas nossas vidas. Nós não somos ninguém, mas Ele está connosco, irmãos. Vamos nos relembrar a cada dia que Deus está connosco. Independentemente de como a nossa vida está, Ele está connosco. Em nenhum momento irei, vamos relembrar isto, em nenhum momento irei ser deixado, porque Deus está aqui, Deus está na nossa vida, e então Ele não nos vai abandonar. Aleluia. Fica ao meu lado, Jesus. Deus está neste lugar, Deus está neste lugar. Em nenhum momento irei ser deixado. Deus está neste lugar, Deus está neste lugar. Vem, Santo Espírito, fica ao meu lado. Deus está neste lugar, Deus está neste lugar. Aleluia, Deus. Tu estás aqui neste lugar, Senhor. E nós sabemos, Pai, que Tu nunca nos vais abandonar, Senhor. Vem, Santo Espírito, vem inundar os nossos corações nesta manhã, Senhor. Vem inundar os nossos corações nesta manhã, aleluia. Aleluia, Jesus, em nenhum momento irei ser deixado. Deus está neste lugar, Deus está neste lugar. Vem, Santo Espírito, fica ao meu lado.
está, Senhor. Vamos ficar na presença de Deus. Vamos aproveitar este momento para ficar na presença de Deus. Vamos esquecer o que está lá fora. Vamos ficar só eu, só o irmão, na presença de Deus. Vamos aproveitar este momento, aleluia. Vamos deixar que Deus nos use e que nos ajude a cada dia, aleluia. Aleluia, não sou ninguém. Aleluia, Jesus. Não sou ninguém fora de ti. Vamos dizer isto a Deus. Quero encontrar-te outra vez. Quero encontrar-te outra vez, Senhor. Tudo o que eu quero é quem tu és. Quero encontrar-te outra vez. Não sou ninguém, não sou ninguém, Jesus. Não sou ninguém. Vamos dizer isto a Deus. Fora de ti. Aleluia. Quero encontrar-te outra vez. Tudo o que eu quero é quem tu és. Quero encontrar-te outra vez. Em nenhum momento irei ser deixado de estar neste lugar, de estar neste lugar. Vem, Santo Espírito, fica ao meu lado, de estar neste lugar, de estar neste lugar. Vamos dizer outra vez. Em nenhum momento irei ser deixado de estar neste. Vamos acreditar nisto, aleluia. Vamos acreditar com o nosso coração que Ele nunca nos vai abandonar. Vamos acreditar, irmãos, porque é verdade. Deus está sempre ao nosso lado. Mesmo quando nós o abandonamos, Deus está ao nosso lado. Vamos acreditar. Em nenhum momento irei ser deixado de estar neste lugar, de estar neste lugar. Vem, Santo Espírito, fica ao meu lado, de estar neste lugar, de estar neste lugar. Aleluia. Surabakara Bayashira. Obrigado, Jesus. Vamos agradecer a Deus, amém. Tem tanta coisa que Ele faz por nós e às vezes nós não vemos, mas Ele está lá, irmãos. Ele está lá pela nossa vida. Às vezes passam-nos coisas simples ao nosso lado e nós não damos valor, mas é Deus que está nessas coisas. E está na altura de nós acreditarmos de que Deus está mesmo ao nosso lado, independentemente das situações que nós vivemos. Deus não está só na tristeza, Deus não está na alegria, Deus está em tudo, irmãos. E está na altura de nós acreditarmos nisso. Em nenhum momento nós vamos ser deixados. Nós somos as únicas pessoas que nós podemos dizer que não a Deus. E aí eu costumo dizer que Deus é um cavalheiro. Deus não obriga ninguém. Mas nós não podemos pensar de que Ele vai nos abandonar. Porque não. Ele conhece-nos desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece cada fio do nosso cabelo. Ele sabe quantos cabelos temos na nossa cabeça. Foi Ele que nos formou. Foi Ele que nos deu vida. E nós estamos aqui com um propósito. Deus tem um propósito para cada vida aqui neste lugar. Mas para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e possamos e temos de acreditar de que Deus está conosco. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Ele é santo, aleluia. Tu és santo, Senhor, santo, aleluia. Digno de tudo que eu puder cantar, digno do louvor que irei para sempre dar, digno de cada vez que eu respirar, vivo para ti. Jesus, nome maior e que sem igual. Jesus, o único que pode salvar. Digno de cada vez que eu respirar, vivo para ti. Vivo para ti. Santo, és incomparável, és inigualável. Quero ver a tua glória. Mostra quem tu és e enche o meu ser e usa-me no teu amor, meu Jesus. Vamos fazer este compromisso com Deus, para que Ele nos possa usar nas suas mãos, aleluia. Digno de tudo que eu puder cantar, digno do louvor que irei para sempre dar, digno de cada vez que eu respirar, vivo para ti. Eu vivo para ti, Jesus, aleluia. Jesus, nome maior e que é sem igual. Jesus, o único que pode salvar. Digno de cada vez que eu respirar, vivo para ti. Vivo para ti. Vamos dizer que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Quero ver a tua glória. Mostra quem tu és e enche o meu ser e usa-me no teu amor, meu Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Quero ver a tua glória. Mostra quem tu és e enche o meu ser e usa-me no teu amor, meu Jesus. Aleluia. Somente tu és digno, Senhor. És incomparável, Jesus. Aleluia. Vou edificar o meu viver no teu amor constante. Eu vou confiar em ti, Senhor. Não serei inconstante. Vou edificar o meu viver no teu amor constante. Vamos fazer este compromisso com Deus. Eu vou confiar em ti, Senhor. Não serei inconstante. Vou edificar. Vou edificar o
na tua palavra que se nós querermos, nós vamos ver a tua glória, Senhor. E hoje é dia de vermos a tua glória nas nossas vidas. Hoje é dia de vermos a tua glória na nossa família. Hoje é dia de vermos a tua glória na tua igreja, Senhor. Que o teu Espírito Santo se possa mover neste lugar, Senhor. Que tu possas abençoar o teu servo que vai dar a tua palavra, Senhor. Que o possas dirigir, Senhor, em cada palavra que ele disser, Senhor. E que possamos estar atentos, Senhor, à tua voz. Que possamos estar atentos, Senhor, àquilo que tu tens para dizer às nossas vidas, Deus. Porque hoje é dia de vermos a tua glória, Senhor. Hoje é dia de vermos a tua glória, Senhor. Aleluia. Ele merece ser exaltado, amém? Os irmãos podem ficar sentados. Paz, Senhor, todos os irmãos. Bom dia. É bom estarmos aqui, amém? E o amor de Deus, Ele é bom. Amém? O amor de Deus, Ele é bom. E é bom quando nós podemos cantar e celebrar acerca desse amor, amém? E acima de tudo, mais do que quando podemos cantar, é quando podemos viver dando e vivendo recebendo, amém? Em quando o amor de Deus faz parte da nossa vida, amém? Eu gostava de partilhar com os irmãos hoje, nesta manhã, algo que de algum tempo para cá tem batido na minha cabeça e tenho refletido, e gostava de falar com os irmãos sobre um assunto que nós não falamos muito, mas de certeza que todos nós o vivemos muito, e estou a falar de tentação. E quando falamos de tentação, não temos que falar, às vezes podemos pensar que tentação é muito direcionado para uma certa área da vida, mas tentação é tudo aquilo que de facto mexe connosco e que nos pode levar a tomar alguma decisão que realmente é contra aquilo que Deus quer, contra aquilo que são os princípios da palavra e que inclusivamente pode ser prejudicial a nós, ok? E então gostava de partilhar esta manhã com os irmãos acerca deste assunto, e eu gostava que nós pudéssemos abrir no texto em Lucas. E agora está-me a faltar a referência, mas acho que é Lucas 4 ou Lucas 3. Agora esqueci-me de pôr aqui a referência. E eu vou ler a partir do versículo 1
Os irmãos ajudem-me, se for, ou será Lucas 3 ou Lucas 4, agora não me recordo bem, mas os irmãos todos conhecem esta história e eu tenho aqui o texto para ler. E diz que, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles 40 dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pôs-lhe sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondeu, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Noutras traduções, até tempo oportuno. E nós vamos refletir então nesta manhã sobre três pontos. Um é a natureza da tentação, ou seja, a origem dela. Outra é a relação da palavra de Deus com o sucesso e o nosso sucesso ou o nosso insucesso perante a tentação, porque depois vamos buscar aqui um conjunto de histórias e de episódios que todos nós conhecemos e que é a palavra de Deus que traz o sucesso ou o insucesso perante a tentação e a percepção temporal de que quando nós vencemos uma tentação temos de ter uma percepção temporal de que aquela vitória não é para sempre, mas que é até momento oportuno. Até uma nova oportunidade. E percebemos que estamos a trabalhar, estamos literalmente a lutar dia a dia. Provação a provação, tentação a tentação. Nunca podemos baixar os braços. Então é nestas três vertentes que eu quero falar com os irmãos. A primeira, a natureza. A segunda, a relação da palavra com o sucesso ou com o insucesso da nossa parte perante a tentação e a percepção temporal da vitória que nós alcançamos. É importante nós percebermos a percepção, o valor temporal desta situação. Então a natureza, ela pode vir de dois lados. Hoje eu vou focar na segunda parte que eu quero falar. A natureza, a tentação pode vir a nós por uma questão pessoal. Tiago diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, o nosso caráter, a nossa tendência natural para algo leva-nos naturalmente à tentação. Ou seja, nós próprios somos nós quase somos nós próprios que nos desenvolvemos ou que nos levamos a ser tentados pelas mais diversas áreas da vida em que cada um é mais frágil, em que cada um é mais tendencioso a querer ou mais suscetível a cair nisso. Mas nem todas as tentações que vêm a nós têm de facto origem na nossa concupiscência, porque se nós olharmos para esta história, Jesus é tentado, mas em Jesus não há concupiscência. Certo? Então nós temos que perceber que nem todas as provas, nem todas as tentações que nos são colocadas à frente são colocadas porque nós de facto somos pecaminosos. Sim, é verdade. Há coisas que nós nos tentamos a nós mesmos. Há coisas que nós nos pomos na boca do lobo. Que sabemos pela nossa própria natureza, pela nossa própria forma de ser, que somos propícios a algo e colocamos-nos lá. Não se queixem do diabo. Vocês estão a fazer o trabalho dele e eu também. Percebem? Se eu, por exemplo, felizmente não tenho, porque não gosto muito, mas se eu tivesse uma tendência para ser alcoólico, em que não domino quando estou perante álcool, então eu não me posso queixar do diabo. Eu tenho que me afastar do álcool. Não posso me propor a estar onde isso é consumido, porque eu é que me estou a pôr lá, percebem? Eu é que me estou a pôr lá, eu estou a ser atraído por aquilo que eu tenho uma tendência natural a ser. Quem diz isto diz outras coisas da vida. Cada um tem as suas coisas mais frágeis, aquilo para onde
mais facilmente cai. Então, cabe-nos a nós, sabendo nós que somos assim, cabe-nos a nós afastarmos desses momentos, dessas situações em que elas podem ser colocadas perante a nossa vida. Então, essas tentações, elas têm a origem realmente naquilo que é o nosso íntimo, naquilo que é o nosso ser, em que o diabo, no fundo, é só um facilitador. Percebem? Já está cá dentro o nosso problema, ele é só um facilitador, ele só arranja um momento, mas o problema está literalmente em nós. Agora, a tentação que nós encontramos aqui sobre Jesus não se pode enquadrar nisto. Em Cristo não há pecado para que o diabo possa tentar. Certo? A natureza dele é perfeita. Ele foi feito imaculado. Ele não tem nem variação, nem sombra de variação. Nunca pecou, nunca se achou engano. Portanto, não havia nada na sua própria natureza que pudesse ser Jesus mesmo a colocar-se sobre tentação. Mas aqui, pelo contrário, e nós vamos ler isso, e já lemos, aliás, diz que 40 dias foi tentado pelo diabo. Então quer dizer que o diabo tomou a iniciativa. O diabo, ou seja, não veio de dentro, mas foi um contexto de fora. Percebem? Quando nós olhamos, por exemplo, para Adão e Eva não tinham pecado. Certo? Não havia nada na história até ali que levasse-nos a crer ou que nos mostre que dentro do coração do homem e da mulher havia alguma tendência ou algum desejo de quererem ser alguma coisa que não eram. Ou havia alguma coisa na história. Susana, se calhar vou agradecer a água. Susana há pouco tinha-me pedido... Susana, pôs aqui na mesma. Susana ou alguém, não sei. Mas a Susana tinha-me perguntado. Foi o André. Ok, André, muito obrigada. Seja. Ok. Então, quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, do homem e da mulher, porque até ali Eva não se chamava Eva. Isto é um pormenor muito interessante, mas não é para agora. Até aquele momento, Eva não tinha o nome de Eva. O nome de Eva é dado depois da queda. Okay? Até o momento da queda havia o homem e a mulher. E chamavam-se os dois Adão. É o que está escrito. Fez o homem e a mulher e chamou-lhes Adão. E o nome de Eva só vem depois da queda. Isso é uma coisa muito interessante, mas não é agora para aqui. Mas quando Adão e Eva estão lá, quando o homem e a mulher estão neste momento, nós não conhecemos nada na história que leve-nos a pensar, que nos leva a pensar que dentro do coração deles havia algum tipo de altivez, que havia dentro deles algum tipo de desejo de algo. Não temos nada disso. O que nós temos era um homem e uma mulher que viviam de acordo com a lei que tinham recebido, com a regra que tinham recebido, que era, podem comer de todos menos daquela árvore. Então o que é que aparece? Diz que, ora, a serpente era a mais astuta das alimárias do campo. É engraçado. Eles viviam onde? No jardim. Do Éden. De onde é que vem esta serpente? Do campo. Veio de fora. Para dentro. Ou seja, isto para dizer o quê? Há tentações que não somos nós que as promovemos, elas vêm ter connosco. Ou seja, o diabo age contra. Literalmente é intencional da parte dele. E aqui, como Jesus, nós encontramos que a tentação veio ter com eles. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está do meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, tal e qual como na história de Jesus Cristo, Jesus não se colocou sobre a tentação foi-lhe colocada à sua frente.
Percebem? A história de Adão e Eva, ou do homem e da mulher, não é muito... A história da humanidade não é muito diferente. Éramos perfeitos, não tínhamos uma tendência, mas essa foi-nos desafiado, foi-nos colocado perante nós. Então nós temos que perceber que muitas vezes nós somos tentados ou provados, e isso não significa que nós estejamos num estado espiritual mau, porque muitas vezes nós pensamos que quando estamos a passar por alguma coisa vem ter connosco, nós temos uma tendência a espiritualizar demais e a mistificar as coisas como se fôssemos nós os responsáveis de tudo o que acontece na nossa vida. Percebem? Eu quando sou tentado, sim, posso ser tentado porque eu tenho uma tendência, mas há lutas que vêm em mim porque há alguém que realmente está contra mim. Percebem? Então nós temos que saber que nós realmente estamos numa luta, e nesta luta há lutas que são travadas porque eu mesmo me faço travar essas batalhas, mas há lutas e há tentações e há provas que é resultado de uma iniciativa do diabo. Uma iniciativa do diabo, porquê? Não porque eu esteja mal com Deus, mas bem pelo contrário, Ele quer me destruir a minha relação com Deus. Reparem, Cristo estava há quantos dias em jejum? Até ele estava num mau momento espiritual, digam-me lá. Não, bem pelo contrário, ele está num momento de renovação de forças, ele está num momento de aproximação ao Pai, num momento para preparar o seu ministério, e é nesse exato momento em que ele está forte que a tentação lhe vem. Mas nós temos sempre uma tendência a pensar que quando a tentação vem é porque eu estou fraco. Não, irmãos, não sempre. Porque a iniciativa do diabo, quando nós estamos fracos e quando nós fazemos o trabalho do diabo, por outra expressão, ou seja, quando eu me destruo a mim mesmo sem precisar de ajuda, o diabo não tem que gastar muita energia comigo. Porque eu próprio estou-me a destruir a mim. Agora, quando nós estamos fortes, quando nós estamos bem numa relação boa com Deus, Ele tem que tomar a iniciativa e nós temos que perceber isso. Porque essas aproximações deles podem ser, a aproximação dele, esse momento da tentação pode ser decisivo na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus. A história da humanidade muda drasticamente a partir daquele momento, ou não? E aquele momento é um ponto do momento de Jesus Cristo, é um momento marcante. Ou não é? Reparem, ele torna-se ali, a questão dos 40 dias leva os judeus a olharem para ele como um novo Moisés. Certo? 40 dias, 40 noites, jejum, recordam-se lá no Egito, no monte. Quando comparamos com Adão e Eva, encontramos como se fosse o novo homem. Paulo vai chamar do segundo Adão. Alguém que, perante as mesmas condições, conseguiu ter resultados diferentes, ou seja, atitudes diferentes, resultados completamente distintos. Mas o que nós temos que perceber é que as tentações são momentos que vêm a nós, eu não os peço, e este tipo de tentações, quando o diabo nos vê que nós estamos a aproximar-nos de Deus e que estamos a renovar, ele vai aproximar-se, ele não vai deixar que nós sigamos esse caminho, que ele sabe que quando um cristão está realmente bem com Deus, ele sabe o perigo que essa pessoa é para o reino dele. Reparem, 12 homens não, os irmãos percebem, 12 homens deram a cabeça, mas hoje não são 12, havia 70 pelo menos, e havia mulheres que apoiavam todo aquele grupo no início da igreja, mas um grupo muito pequeno de pessoas transformaram o mundo, ou não? Porque simplesmente eles acolheram e seguiram com uma relação forte com Deus e cumpriram o propósito de Deus, e o diabo estava sempre a levantar problemas para os fazer andar para trás. Ou era, se pregassem, eram mortos, ou então vinham gente fora e que vinha fazer mal lá a Israel, eles tinham que fugir, mas em todos esses momentos a palavra de Deus prosperava e desenvolvia. Eles não se colocaram sob prova, a prova veio mesmo ter com eles. E há momentos que nós temos que entender isso. A prova vem ter connosco. A tentação vem ter connosco. Muitas vezes não é algo que venha de mim, mas é algo que o diabo, ao ver o nosso desenvolvimento, ao ver a nossa posição diante de Deus, ao ver-nos, a querer nos firmar perante Deus, ele, pelo contrário, ele vai tentar destruir-nos. Vou-vos dar mais um exemplo para perceberem que não é só os dois opostos que mostram isto. Temos o oposto de Jesus, que Jesus consegue ter o resultado positivo perante a tentação. Temos a história do homem e da mulher, que infelizmente não vai correr bem.
Mas quero-vos lembrar que também há um outro caso em que estava com uma vida bem com Deus, não há na história, a história não relata que no coração dele houvesse alguma coisa de má. A Bíblia fala dele como justo. Jó. E disse, vou ler, e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo, Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Vejam, isto é o relato de Deus, não Deus relata é porque é. Não é uma questão suscetível de opinião. O que ele diz é, observaste tu a meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó está na vida dele lá em baixo, e o diabo e Deus estão a conversar. Percebem? Nós às vezes não percebemos nada do que está a acontecer na vida. Nós estamos aqui, mas há muita coisa que está a acontecer que nós não estamos a valorizar. Nós estamos aqui a ver se o culto é bom, a ouvir a palavra, estamos a orar, a cantar, aqui vamos a almoçar. E enquanto isso, está a haver uma guerra lá em cima entre o diabo e Deus. Percebem o que está a acontecer aqui com Jó? Ele está na vida dele, com os seus filhos, com o seu muito trabalho, com as suas muitas riquezas, com a sua mulher, e lá em cima, sem que ninguém dê conta, está a ser feito o início de uma batalha que ele ia travar. Uma batalha enorme, uma luta enorme, que nós todos que conhecemos a história sabemos o quão difícil esta batalha foi para ele e aonde o fez chegar. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura temes Jó a Deus de balde? Porventura tu não o cercaste de seba, ele e a sua casa e tudo quanto tem? Não o protegeste? Não, achas que ele te serve só porque sim? Achas que ele é fiel, justo e íntegro só porque sim? Só porque no coração dele? Ou é porque tu o proteges? Ou é porque tu lhe das tudo? A obra das suas mãos tu abençoaste e o seu gado tem aumentado a terra. Mas tem na tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás que não blasfema contra ti na tua face. Reparem, Jó tem uma vida completamente normal, sem nenhum tipo de iniciativa para pecar. Mas a tentação vai ser colocada, a prova vai ser colocada à frente. Porquê? Porque ele estava mal com Deus. Porque ele era pecador. Porque ele era inconstante. Pelo bem, pelo contrário. Bem pelo contrário. Então, irmãos, sabe o que é que eu às vezes começo a olhar? É quando nós não estamos sobre tentação, sobre prova. Se calhar é porque nós não estamos mesmo bem. Porque quando eu começo a olhar para estes personagens, quando eles se firmavam, vinham lutas e vinham provas para os mandar abaixo. E quando nós temos uma vida muito pacífica, neste sentido, de que a nossa fé não é colocada à prova, que o nosso caráter não é colocado à prova, então se calhar é porque nem é preciso ser colocado. Porque nós já não estamos assim tão fortes ao ponto do diabo se preocupar connosco, para nos tentar destruir. E se calhar isso é confortável para nós. Porque vivemos de forma tranquila. Pronto, mais um dia no trabalho, mais uma segunda-feira. Mas a verdade é que quando nós olhamos assim mais a fundo estas histórias, nós percebemos que quando alguém está bem com Deus, o diabo tem uma tendência a querer se aproximar. Não naturalmente para lhe dar uma palmadinha nas costas, mas para destruir a vida dele. Adão e Eva, o homem e a mulher, estavam bem. O que é que ele faz? Aproxima-se para os tentar e infelizmente conseguiu. E resultado disso estamos aqui hoje a falar. Senão não estaríamos aqui a falar. Não era porque estaríamos a ouvir Deus a falar literalmente e não aqui o Daniel. Jó, de uma vida completamente normal, sem nenhum tipo, nada que apontasse para ser um homem com vontade de, e de repente a tentação e a prova vão ser colocadas diante dele. E nós sabemos o quão difícil foi a vida de Jó. Ao ponto da situação dele com a mulher e perder os filhos. E vocês sabem. E não estou aqui a retratar, não quero aqui lembrar a história, mas só assim de lance. A outra parte é que a aprovação tanto pode ser, portanto, pessoal, e já disse, não é esse o foco que eu tenho aqui hoje, ou seja, da origem pessoal, eu próprio,
levar-me à tentação, eu próprio, pela minha concupiscência, levar-me a ser tentado, ou então há este tipo de tentação, este tipo de prova, em que eu não me levo, ela vem ter comigo. E depois, as tentações, quando nós começamos a olhar para estas histórias, elas têm sempre um objetivo, que é mexer com o nosso eu. Porque, na verdade, nós somos tentados por causa daquilo que nós somos ou por causa daquilo que nós não somos. Aquilo que temos ou aquilo que nós não temos. E vejam como é que o diabo começa a conversa com Jesus. Se tu és. Sabem, irmãos, se eu disser se és, tem o mesmo significado que se tu és ou não. Mas porquê usar se tu és? Porquê usar o pronome pessoal quando a palavra a seguir já tem o pronome incluído? Enfatizar. Colocar em causa, sabem, quando nós queremos colocar sal na ferida de alguém, quando nós queremos ser muito assertivos, em verdade digo, quando Cristo diz, Ele não precisa dizer que é verdade, porque Ele não fala mentira. Se Ele dissesse uma vez em verdade, já era um reforço, mas quando Ele diz em verdade, está a reforçar duplamente. Ele está a dizer, tenham atenção, eu quero que isto fique no vosso coração. Quando o diabo chega-se ao pé de Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, é como se Ele estivesse a apontar para Ele, a colocar em causa quem Ele é. E a primeira coisa que o diabo gosta muito de fazer quando nos quer tentar, é colocar em causa o nosso eu. Porque ele sabe que nós temos uma péssima relação com o nosso eu. Nós não sabemos relacionar-nos com nós próprios. Temos muita dificuldade em relacionarmos com nós próprios. E toda a gente aqui sabe o que é que eu estou a falar. Quando nós às vezes estamos a ouvir os nossos próprios pensamentos, quando nos estamos a ouvir a nós mesmos, nós pensamos mesmo, mas quem é que... Eu sou mesmo parvo. Porque nós temos uma dificuldade de nos relacionar connosco. E ele gosta muito de chegar a nós e tentar-nos, e essa tentação vai tentar mexer com o nosso eu, colocar em causa quem nós somos. Não foi só com Jesus que ele fez isto. Ele com Jesus chegou lá e disse, se tu és o Filho de Deus, mas vejam como é que ele também diz a Eva, sereis como Deus. Ou seja, vocês não são Deus, mas sereis como. Ele tenta sempre mexer com o nosso eu, levar-nos a querer. Sabem porquê? Porque foi isso que lhe aconteceu a ele. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Está escrito na palavra, numa história que depois, no fundo, é representativa daquilo que aconteceu com Lúcifer. Ele, no seu coração, intentou ser semelhante ao Altíssimo. O seu eu ser levado a um nível superior. Ele quis alcançar aquilo que ele não tinha de alcançar. E o que o diabo gosta de fazer é colocar em causa o nosso eu, levar-nos a afirmar o nosso eu, muitas vezes pela forma mais incorreta. O que é que ele disse? Se tu és o Filho de Deus, então diz isto, então faz isto. Mas sabem, se eu sou Filho de Deus, eu não preciso nem de fazer, nem de dizer. Porque eu sou. Percebem? Não há uma necessidade de bater o pé. O que ele queria era que... Sabem como quando Moisés bateu com a vara? O bater, o dar um murro na mesa. Eu sou. E a ira e a cólera tomam conta de nós quando nós queremos muitas vezes defender o nosso eu e pecamos por causa disso, porque ele sabe que ele está-nos a tocar naquele ponto que nós temos muita dificuldade em gerir o nosso eu. E então ele prova-nos a ver se nós reagimos. Ele tenta-nos porque ele quer que a gente bata ao pé. Ele quer que a gente... não, eu agora que tive razão, eu fui forte. Mas nós não percebemos que era exatamente isso que ele queria. Colocar-nos aquela coisinha que nos faz querer levantar e encher de orgulho. Se tu és o Filho de Deus, então faz isto, porque está escrito. Não sei quê. Se tu és... E esse se tu faz o quê? Se nós dermos espaço, criar dúvida. E a dúvida é o princípio de tudo. Então, irmãos, quando nós às vezes estamos a ser
tentados, temos que perceber que o diabo está a querer mexer com o nosso eu. E que nós temos uma tendência tão grande a querer bater-nos de frente para defender o nosso eu. E que pensamos que essa é a atitude certa. E temos que perceber que muitas vezes ao fazermos isso, nós estamos a dar exatamente os passos que Ele quer para nós mesmos cairmos. E o que nós temos que perceber é que se eu sou filho de Deus, eu não tenho que estar a responder ao diabo, até porque não é Ele que é o meu pai, portanto eu não tenho que responder a nada. Nem tenho que conversar com Ele tão pouco. E não, há pessoas que são muito corajosas, gostam muito de ter conversas com o diabo. Eu não converso com ele. Converso com Deus, ainda bem. Com o diabo eu não quero conversas. Distância. Distância. Mas há pessoas que gostam, às vezes, de querer mostrar força. Tenham cuidado, porque quando nós queremos mostrar força, quando nós queremos mostrar quem somos, reparem, o nosso eu está imediatamente a subir. E o que é que João disse, por acaso? Importava o quê? Vem a forma tão artística como o diabo consegue inverter as coisas. Ele toca no nosso eu para fazer exatamente o oposto daquilo que o que a palavra de Deus quer, que é o nosso eu diminua e ele cresça. Que eu esteja morto e ele vive em mim. E é exatamente o oposto. E o que é que ele vai fazer? Ele vai promover a reação em que o nosso eu se levanta. E quando o nosso eu se levanta, o eu de Cristo baixa. Porque não dá para estar nos dois ao mesmo nível. Ou um é servo, ou o outro é senhor. Não dá para estar os dois no mesmo lugar. E também depois, além de mexer com o nosso eu, o diabo também gosta de mexer e tentar-nos com a tendência de querermos ter mais e ser mais. A insatisfação com tudo o que nós temos. Nós muitas vezes não percebemos que isso é literalmente o diabo a tentar-nos. Dar-te-ei todo este poder e toda esta glória se me adorares. O colocar à frente algo que nós não temos. Primeiro, ele não tinha nada para lhe dar. Mas ele estava-lhe a dar essa ideia. Estava-lhe a colocar, porque a glória de Deus, ponto final. E Deus não dá a sua glória a ninguém. Portanto, o diabo não podia dar aquilo que não é dele. Mas ele estava a colocar ali à frente. Porque o diabo sabe que o que nós gostamos na vida é que o nosso eu esteja forte, que nós sejamos reconhecidos, toda a gente nos valorize e que temos tudo aquilo que nós queremos ter, tudo aquilo que nós, ou melhor, nós queremos tudo o que nós não temos, basicamente. E essa cobiça e essa vontade de querer tudo, nós não percebemos muitas vezes que é o diabo que está-nos a mexer para nos afastar daquilo que realmente importa de facto. E ele coloca, olha, se tu fizeres isto, tu podes ter mais isto. E tu estás a ser distraído. E tu estás a ser guiado para uma coisa, para um caminho, para um lugar, que não é tanto aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas ele diz-te, mas se tu fizeres mais isto, e tu fazes e até resulta. E tu fazes e até consegues aquilo que te foi proposto. Mas depois vem mais uma parte e diz, mas se tu fizeres mais isto, tu consegues isto. E tu vais ter isto. E tu de repente estás a viver a vida de uma forma tão materialista e tão consumista, porque é isso que está a ser colocado à tua frente e nós não estamos a reparar que o diabo, de uma forma tão sublime quase, ele está a colocar ali à nossa frente e nós não estamos a perceber. Reparem, uma coisa é, se tu és, nós sentimos-nos acusados, sentimos-nos atacados e queremos nos levantar e queremos atacar quem nos coloca em causa, ou não é assim? Mas quando é para receber, já não é uma questão quase de ataque, é uma questão de mais de desejo, mais de cobiça, de atração. A reação é completamente oposta. Mas o princípio que o diabo está sempre a colocar por trás é levar-nos a afastar daquilo que Deus tem de facto para nós e daquilo que para Deus importa que exista sobre a nossa vida. Portanto, nós temos de ter cuidado, porque quando o diabo se aproxima de nós, ele não se aproxima de nós porque nós sejamos realmente fracos, mas porque ele nos quer afastar do caminho que nós estamos a percorrer, do caminho que nós estamos a trilhar, daqueles 40 dias, interromper o jejum, interromper a relação. É isso que ele quer. Então nós temos de ter cuidado, porque isto não aconteceu só com Adão
ou com o homem, com a mulher, com Jó, com Jesus Cristo. Isto aconteceu com todas as pessoas que desde o dia que nasceram até o dia que morreram aqui nesta terra. Estes momentos vão acontecer. Agora, estes momentos podem ser críticos na nossa vida. Podem ser decisivos na nossa vida, na nossa relação com Deus, na nossa força. Estes momentos podem ser decisivos. Os irmãos estão a compreender onde é que eu estou a querer chegar? Portanto, a tentação pode ter uma origem pessoal, pode não ser tanto origem pessoal no sentido que não sou eu próprio que me estou a colocar na boca do lobo, mas o diabo aproxima-se de mim porque ele é meu adversário. Ele é meu adversário. E como adversário que é, ele quando me vê a aproximar de Deus, a estabelecer-me com Deus, ele não deseja isso. Ele vai fazer tudo o possível para... E como é que ele vai tentar usar? Vai usar artimanhas que possam mexer com o meu eu, com a minha estabilidade, com a minha posição. E vai tentar colocar em causa a minha posição. Vai-me tentar fazer querer ser o que eu não sou. Seja como Deus. Não sei o quê. Mexer comigo. Agora, as duas histórias que eu aqui hoje estou a citar mais, a história do homem e da mulher e a história de Jesus Cristo, têm um ponto comum muito interessante. É que tem dois pontos comuns. Há uma tentação e os intervenientes agem da mesma forma. Eles respondem ao diabo citando o quê? A palavra. Mas o que é super interessante é que citar a palavra não teve o mesmo resultado em ambos. Pois não? Reparem, na história de Adão e Eva, ou do homem e da mulher, da humanidade, o diabo aproxima-se da mulher, distorce a palavra, distorce, porque Deus disse que da árvore do jardim nenhuma dela comereis. E a Eva, a mulher, tem o cuidado de dizer, não, Deus disse que poderíamos comer de todos, menos desta. Então os dois citam a palavra. Ela cita a palavra, e quando nós encontramos a história que nós lemos, se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo, está escrito. Está escrito. E depois, quando o diabo tentou para que ele o adorasse, Jesus disse, está escrito, adorarás ao Senhor. E depois, na outra parte, ele diz, dito está. Mas, no fundo, o que ele vai sempre buscar, ele não está a fazer esta batalha sozinho, ele está a buscar a palavra de Deus para se defender perante a tentação. E nós temos que perceber que a única forma de nós nos defendermos perante a tentação é com a palavra. Se nós pensamos que nos vamos defender pela experiência de cristão que nós estamos muito longe da realidade. E não é música, e eu gosto de música. Não é música que nos momentos da tentação me vão fazer ficar de pé. Acreditem, se alguém gosta de música e sabe o que é que está a dizer, sou eu, porque eu gosto mesmo de música. Sou música desde os meus 14 anos. Mas a música não me põe de pé. Não põe. Ela pode me ajudar, porque muitas vezes ao cantar a música eu cito a palavra, eu lembro-me da palavra. Mas a música sem a palavra vale zero. Na tentação, a mulher e Jesus Cristo fazem exatamente os dois a mesma coisa. Citam a palavra. Mas o resultado foi diferente. E sabem porquê? Porque, reparem, a maneira como Jesus cita a palavra é uma maneira completamente decisiva. É como se ele estivesse a dizer, diabo, cala-te, não vale a pena continuar, ponto, a conversa acaba aqui. Está escrito. Quando a mulher é tentada, se os irmãos forem... Eu vou ler outra vez a história, só para ajudar os irmãos a conseguirem acompanhar. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Colocou em dúvida, colocou em causa. É assim que Deus disse, e depois termina com uma pergunta. Não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos lá ver se tu sabes o que é que Deus disse. Vamos lá ver se isto cola desta maneira. Se tu não souberes o que Deus disse, tu não dominares a palavra, imediatamente já estás apanhado. Mas nesse aspecto ela não caiu. Porque a resposta dela é...
Deus disse, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Ela responde, mas a questão é que o diabo continua a conversa. E quando nós olhamos para a história de Jesus Cristo, em cada um dos pontos que o diabo tenta, ele tenta ou Jesus responde, e ele tem que imediatamente mudar para outra dinâmica, para outra abordagem. A conversa terminou. Se tu és o Filho de Deus, faz isto. Ele responde e o diabo não tem possibilidade de continuar. Porque citar só não chega. Temos que nos submeter ao que citamos. E a questão é que a mulher citou, mas dentro dela ficou lá a semente. Jesus citou, mas submeteu-se ao que disse. Sabem aquela parábola tão bonita que Jesus conta dos dois fundamentos? Dois homens constroem a casa sobre a areia, um sobre a areia e outro sobre a rocha. E o que acontece? Vêm ventos, vêm tempestades, a casa de um cai. É a história dos três porquinhos. A casa de um cai, a casa do outro não cai. Qual é que é a diferença? Um construiu sobre a areia e sobre a rocha. O que é a areia e o que é a rocha? A rocha é o quê? Consistente. Não, sim, agora, vá, pronto, agora os irmãos apanharam bem. Espiritualmente falando, o que é a areia e o que é a rocha? Não? A rocha não é a palavra. A rocha é o ouvir e praticar. A areia é só o ouvir. Percebem? Aquilo que ouviu construiu a sua casa sobre a areia. Aquele que ouviu e praticou. Aquele que se submete constrói a sua casa sobre a rocha. Percebem a diferença? Os dois ouviram, os dois têm conhecimento, mas um submete-se, o outro não. Então, quando vem a prova, quando vem a tentação, o que acontece? Um cai, o outro não. Não há diferença nenhuma quando olhamos esta história. Com a história de Adão e Eva, do homem e da mulher, e a história de Jesus Cristo. Um cita, mas dentro dele há espaço para dúvida. Quando é com Jesus Cristo, ele cita e o diabo percebe logo, não há como continuar, eu tenho que mudar a abordagem. E por 3 vezes ele muda a abordagem. Até que simplesmente desiste. Porque percebe que não valia a pena insistir. O que é que a Bíblia diz? Diz que se nós resistirmos, ele fugirá. Não é se nós dialogamos, não é se nós somos... É, se nós resistirmos, se nós ficarmos de pé, firmes, fortes, como? Citando a palavra, sim, mas submetendo-nos a ela. Então aí sim ele fugirá de nós. Porque, irmãos, podemos ficar a citar a palavra, até porque ele conhece a palavra melhor do que nós. Aliás, ele conhece-a tão bem que a consegue distorcer. E isso é uma arte. Isso é uma arte. Conhecer algo tão bem, ao ponto de conseguir distorcer isso tão bem, até àquele nível que quem ouve nem repara. Portanto, quando nós queremos dialogar com o diabo, não estamos muitas vezes a perceber que nós estamos a colocar num lugar que nós não podemos estar. O que a Bíblia diz é simplesmente resiste. Resiste. Resiste só. Ele vem ter contigo, ele aproxima-se de ti, porque tu estás a aproximar-te de Deus, porque tu estás a querer fortalecer-te em Deus. Ele vai se aproximar de ti. Irmãos, percebam isso. Quando nós estamos a caminhar na direção de Deus, Ele vai aproximar-se de nós. Então aí, resiste. Resiste. E ele, o que acontece? Ele fugirá de vós. Porquê? Porque ele não vai gastar a sua energia. Porque ao contrário de Deus, ele não é todo poderoso. Ao contrário de Deus, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então vai procurar alvos que não estejam com esta mesma postura. Ou então vai fazer o que fez nesta história, que é afasta-se. E isto é o terceiro ponto, que é um ponto importante que nós temos que entender. Até momento oportuno. Até uma nova oportunidade.
Mas quando nós somos tentados e saímos vencedores, nós devemos nos alegrar porque Deus nos ajudou a sermos vencedores. Devemos nos alegrar e devemos contar, dar testemunho da prova que nós lutámos e que nós ficámos firmes e que Deus nos ajudou a sermos vencedores. Mas temos que perceber que isto é simplesmente uma batalha da longa guerra que nós temos que travar. E vencemos uma parte. Mas que amanhã, se Ele vir a oportunidade, Ele vai se aproximar novamente. Sabem, com Jesus Cristo temos este episódio e depois temos pequenos episódios que nós às vezes nem olhamos para eles como para ver se não é uma tentação. Lembram-se quando Ele está lá na cruz? Por que não desce? Se tu és o Filho de Deus, lá volta a mesma história. Se tu és o Filho de Deus a pôr em causa, por que tu não desces? Incentivar mostra lá quem tu és. Então tu que és Filho de Deus vais morrer. Então, o oposto é que é forte. Estás num lugar de morte, então mostra que és Filho de Deus e sai daí. E afasta-te do plano que Deus tem para ti. Ele vai apanhando os momentos. Ele vai vendo onde é que é facilitador colocar lá, passa a expressão, a casca da banana para nós tropeçarmos. E nós temos que ter atenção a isso, porque vencemos hoje, não embandeiremos em arco. Amanhã estamos debaixo de prova outra vez. Hoje foste forte, foste capaz de vencer, não embandeiras em arco, continua a ler a palavra, continua a submeter-te a ela, porque amanhã tu vais ser tentado de novo. Percebem? O amanhã, não é amanhã, segunda-feira, dia 23 ou 24, que não sei que o dia é hoje já. Amanhã, no futuro, no momento oportuno, até a nova oportunidade. Ele vai estar sempre de olho em nós. O diabo vai... Agora, o que nós temos de saber é que enquanto Ele está a preparar a sua artimanha, também Deus está a preparar-nos a nós. Porque Ele não nos deixa ser tentado além das nossas... E mesmo quando somos tentados, Ele trará sempre o escape. E isto é a palavra de Deus e é fiel e verdadeira. Ele não te deixa tentar acima das tuas forças. Se estás a ser muito tentado, irmãos, às vezes não estamos a ser muito tentados. Tudo o que nós sentimos em nós é que é sempre muito forte. Porque depois quando nós olhamos para a pessoa ao lado, às vezes pensamos, fogo, a minha vida comparada com a vida do outro, nem sei como é que aquela pessoa consegue ser crente e ser fiel. E às vezes há coisas assim, né? Às vezes nós estamos assim, estamos tristes, abatidos, porque está-nos a acontecer isto, isto e isto, e Deus está numa luta tão grande, e depois olhamos de repente para a outra pessoa que nos conta a história da vida dela, nós dizemos, Deus, fosse comigo, eu acho que não tinha aguentado. Mas quando nós estamos a sentir, é sempre tudo muito forte. Tudo o que nos toca a nós, pessoalmente, é sempre forte, é doloroso. Mas, por muito forte e muito doloroso que eventualmente seja, nós não podemos esquecer desta promessa da palavra de Deus, é que Ele trará sempre o escape. E se Deus disse, é verdade. Nós temos é que procurar ficar firmes, resistir, não desaproximarmos, não darmos aquele passo que o diabo está a fazer-nos promover, que nos está a promover dar. Percebem? Se tu és... E nós, em vez de queremos reagir e batemos de frente e batemos no peito e mostrar quem somos e que somos capazes de fazer, perceber, espera, eu já conheço esta história, eu já vi isto a acontecer antes e a estratégia é sempre a mesma, só mudou os versículos. Mas a estratégia foi a mesma, agarrar na palavra, colocar a dúvida. Se tu és o Filho de Deus, se tu és Filho de Deus, agora não é se tu és o Filho, mas se tu és Filho de Deus, por que é que estás a passar por isto? Quantas vezes esta palavra, este pensamento vem à nossa cabeça? Se tu és o Filho de Deus, por que é que a outra pessoa tem mais do que tu? Se tu és o Filho de Deus, por que aquele irmão lá da igreja é mais abençoado do que tu? Se tu és o Filho de Deus, porque no teu trabalho ninguém gosta de ti. Se tu és o Filho de Deus, se tu és... A estratégia é a mesma.
Ele simplesmente agarra no contexto, vai buscar uma palavra, um versículo, distorce-o, coloca-o, ou mesmo que eu diga de forma literal, coloca-o pela dúvida, e nós ao resistimos. E resistir não é continuar o diálogo, é sentenciar o diálogo. Eva continuou o diálogo, vejam o fim dela. Jesus sentenciou em cada um dos pontos que o diabo se aproximava dele e dizia, faça isto, e ele dizia um versículo, acabou. E o diabo tinha que mudar a abordagem. Agora repare, aquilo não aconteceu, o ato continuo. A Bíblia diz que durante 40 dias ele foi tentado. Então o que nós temos a ver é, ele tentava, Jesus resistia. O diabo tinha que pensar numa estratégia nova. O diabo aproximava-se, ele resistia. O diabo tinha que se afastar, tentava uma nova abordagem. Jesus resistia. À terceira ele parou e pensou, bem, não é um momento. E afasta-se até nova oportunidade, até um momento oportuno. O momento oportuno chegou, por exemplo, no caso de Jesus Cristo, quando ele está na cruz, entre outros momentos onde ele podia ter-se levantado e batido no peito para dizer quem é que ele era. Não sei qual é que será o nosso momento oportuno, futuro, para o diabo tentar o irmão, se o irmão neste momento não está a saber sobre tentação. Não sei quando é que será esse momento, mas ele vai acontecer, de certeza. Então o que é que nós temos que fazer? Resistir. Resistir como? Conhecendo a palavra, submetendo-nos a ela. Não há outra forma. Nenhum de nós é forte o suficiente para lutar estas batalhas. Nenhum de nós é forte o suficiente. Se achamos que o somos, é porque somos muito fracos na fé. Se achamos que somos fortes para resistir ao diabo sem que Deus seja a fonte da nossa força, então é porque, na verdade, nós somos muito imaturos. Irmãos, nesta manhã, era isto que eu queria partilhar com os irmãos. De que forma, quando nós somos tentados, é que nós vamos reagir? Eu gostava que nós pudéssemos ter um tempo de oração. Amém? O grupo de louvor também vai subir, nós depois vamos adorar a Deus. Mas eu gostava que nós pudéssemos, ainda antes de começarmos a cantar, ainda antes de adorarmos a Deus, eu gostava que cada um de nós pudesse olhar e ver de que forma, se calhar há aqui irmãos que neste momento estão a viver um momento de tentação e de prova e este é um momento certo para nós orarmos ou não? Amém ou não? Porque a tentação não escolhe horas, a prova não escolhe momentos, ele aproxima-se de nós para nos fazer decair. Então eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé. E que pudéssemos orar, amém? Mas antes de nós orarmos, eu gostava que nós pudéssemos, antes de começarmos a falar com Deus, pudéssemos olhar para dentro de nós, amém? E ver se nós estamos a viver um momento de tentação, um momento de prova. Se calhar se há pensamentos que olharmos para dentro de nós, começamos a identificar pensamentos e começamos a ver, espera, esta estratégia, estes pensamentos, exatamente a mesma estratégia que nós ouvimos hoje, nesta manhã. Então, se por acaso esse pensamento, essa dúvida te está a ser colocada, temos de olhar para Jesus e para a mulher e para o homem. Como é que os dois trabalharam isto? E qual é que foi o resultado final dos dois? E eu quero fazer como Jesus Cristo. Eu quero resistir, eu quero citar a palavra, eu não quero continuar o diálogo. Eu não quero continuar esse diálogo na minha cabeça. Eu não quero continuar esse diálogo no meu coração. Eu quero que esse diálogo termine. Eu quero que este momento termine hoje. Mas eu não posso esperar que o diabo se vá embora só porque ele se cansa. Eu tenho que lhe resistir. Resistir. E nesta manhã eu gostava que, se tu estás a viver um tempo de luta, se tu estás a viver um momento de dificuldade, um momento de prova, um momento de tentação, eu gostava que nesta manhã tu pudesses citar a palavra de Deus, que te dá vitória sobre essa luta que estás a travar, e resiste hoje. E na tua cabeça para o diálogo com o diabo. Na tua cabeça para o diálogo que tu travas dentro de ti e que alimenta cada vez mais essa luta.
Quanto mais tu pensas nessa luta, quanto mais tu pensas nessa tentação, mais tu estás a alimentá-la no teu coração. E tu tens que citar a palavra e simplesmente acabar, resistir. O diabo não pode sentir que tem a oportunidade de continuar a minar o teu coração, percebem? Então isto é uma questão de atitude, é uma questão de entrega da nossa parte. Este assunto acaba hoje. Se eu sou alcoólico e quero deixar de ser alcoólico, eu não vou acabar de beber daqui a um mês, eu acabo hoje. Se eu fumo e não quero mais fumar, então este assunto acaba hoje. Se eu roubo, acaba hoje. O que seja, porque cada um tem a sua luta, o seu momento de fraqueza, o seu lugar fraco. Então cita a palavra, porque tu conheces a palavra. O problema não está no que tu conheces a palavra, e mesmo quando tu não sabes, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo lembrará do que há de dizer. Mas a questão é mais do que dizer, submete e faz um ponto final sobre esse assunto. Senhor, nós estamos à tua presença nesta manhã. E tu és doce entre nós, tu és grande. A tua presença, Senhor, ela fala de uma forma que nós não conseguimos muitas vezes entender. Mas nós sabemos quando tu estás entre nós. E tu estás aqui. Tão certo como nós estarmos aqui, como diz aquele coro, tu estás aqui também. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarás no meio deles e nós estamos reunidos em teu nome. Esse é o único motivo por nós estarmos neste lugar, nesta casa. És tu. Senhor, nós esta manhã queremos colocar as nossas vidas diante de ti, pois tu sabes que somos tentados, Deus. Tu sabes que muitas vezes nós somos os culpados e que nos levamos a esse lugar. Muitas vezes somos nós que nos levamos a esse momento de tentação e a essa prova, mas tu também sabes que há coisas que nós não pedimos nem nos esforçamos, mas elas vêm ter connosco. E que nós temos tanta dificuldade em lidar com elas, em travar essas lutas, e muitas vezes pecamos e falhamos e afastamos de ti e andamos passos para trás. E nesta manhã, Senhor, nós queremos pedir que tu nos dês força para resistir ao diabo. Porque nós não podemos por nós mesmos, mas tu podes nos dar a força que nós não temos. Nós não queremos repetir a história do homem e da mulher que quando foram tentados caíram, Senhor. Nós queremos replicar a tua história, Cristo, que quando tu foste tentado, tu permaneceste de pé. Estamos cansados, Senhor, de dar passos para trás, estamos cansados de falhar. Olhamos para trás e não somos tão fortes como o que devíamos ser. Temos anos cristãos, anos de conhecemos a tua palavra de fio a pavio. Mas estamos tão longe. Estamos tão longe, Senhor. Nesta manhã renova a nossa força. Renova o teu Espírito em nós, Senhor, nesta manhã. Irmão, adora a Deus esta manhã. Busca ao Senhor. Pede a sua renovação. Amém. Pede a sua renovação, que Ele te renova as forças. Tu sabes a prova que estás a lutar. Eu não sei. Ninguém sabe. Cada um sabe de si. Deus sabe de todos. Mas essa batalha é tua. Essa batalha é tua, não é da pessoa que está ao teu lado. Não esperes que a pessoa que está ao teu lado luta a tua luta. É tua. É um momento decisivo, é um momento onde tu marcas a tua posição. É esta batalha que tu tens que lutar. Enquanto cantamos este coro, renova as tuas forças diante do Senhor. Amém? Digno é o Senhor, digno é o teu nome. Aleluia. Jesus, teu é o louvor. Digno é o Senhor, digno é o teu nome. Aleluia. Deus, nesta manhã renova o nosso coração. Aleluia. Digno é o Senhor. Tu és digno de nós permanecermos, Senhor, a resistir.
és, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Aleluia. Teu é o louvor. Digno és, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno és, Senhor. Este nome, o nome de Jesus, é o nome que te pode dar a vitória nesta luta. É este nome. E quando nós dizemos que Ele é digno de louvor, nós temos que nos submeter a Ele, amém? Ele é digno de louvor porque Ele é todo poderoso, porque Ele é santo, porque Ele é justo. Mas se Ele é todo poderoso e tu acreditas nisso, então Ele é todo poderoso o suficiente para te fazer vencer a luta que tu estás a travar. Ele é todo poderoso, então Ele quer dizer que Ele é suficientemente forte para te fazer vencer a tentação e ser definitivo. Pode ser definitivo, a tua vida não tem que continuar como era. Não tem de continuar, pode ser definitivo, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Então hoje, coloca a tua fraqueza, amém? Coloca a tua fraqueza perante Ele e diz: Senhor, ajuda-me a permanecer de pé, porque Ele é todo poderoso. Aleluia. Aleluia. Levanta as tuas mãos, busca o Senhor nesta manhã. Não te feches, é um momento para tu buscares forças, renovar as tuas forças diante dEle. Aleluia. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor, renova as suas forças. Digno és, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno és, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno és, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno és, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno és, Senhor. Digno é o teu nome, Vamos dizer isto a Deus, digno é o teu nome, Senhor. Teu é o louvor. Teu é o louvor, porque tu és digno, Senhor, de receber toda a adoração. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, A tua glória enche a terra, aleluia. que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de exaltação.
adoração, toda a nossa exaltação, Senhor. Aleluia, vamos dizer isto a Deus. Digno é o teu nome, digno é o teu nome, digno é o teu nome, aleluia. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é, Senhor. Digno é o teu nome. Vamos dizer a Deus. Vamos gritar bem alto. Teu é o louvor, Senhor. Digno é, Senhor. Vamos dizer a Deus, tu és digno. Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é, Senhor. que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de... Vamos ver a glória de Deus. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de... Vamos ver a glória de Deus, amém. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de... Mais uma vez, que a tua glória, que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de exaltação. Digno de exaltação, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno do nosso louvor, Senhor. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Vamos dizer a Deus, tu és digno. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Aleluia. Aleluia. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só tu és digno, Senhor. Só tu és digno, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. É tão bom podermos sentir a presença de Deus, amém? É tão bom. Deus está aqui, irmãos. E nós não podemos negar. Nós não podemos negar a presença de Deus aqui, nesta igreja, na nossa vida. Amém? Amém. Aleluia.
Bom dia. Estamos aqui para fazer os anúncios. Nós vamos ter muitas novidades. Muitas novidades mesmo. Então, vamos começar. Eles cortaram-me o pio. E a mim também, pronto. Não foi só a ti. Vamos começar pela nossa tribo. Vai ser já esta sexta-feira. Ok, isso Pronto. mesmo. Vamos ter a tribo na sexta-feira, dia 27. Pessoal, adolescentes, jovens, venham. Não querem conversas comigo com os microfones. Pronto. Pessoal, venha, está bem? Tragam um amigo, vamos comer tostas mistas, vamos comer umas batatas fritas, essas coisas assim. Já sabem que comigo há sempre comida. Se precisarem de boleia, mandem mensagem para mim ou para o André. A gente arranja a forma de vos ir buscar, está bem? Portanto, sexta-feira, a partir das 8:45, 9 horas, bora. Yeah. Eu também queria vir, mas não posso. Quer dizer, venho trazer as minhas filhas, depois mandam-me embora. É assim, vida. Também vamos ter agora não nesta sexta-feira, mas na outra sexta-feira, vamos ter a Academia de Ensino. Vai ser surpresa, que é para não ficar ninguém excluído. Não gosto daquele tema, não gosto daquele pastor. Não, vai ser surpresa e temos todos que vir para aprender um pouco mais e saber quem é que vai ensinar. No fundo, também estamos aqui nesta expectativa. O que é que se vai ouvir e quem é que vai ser a pessoa que vai ensinar. No mínimo que seja por isso, não é? Para a gente depois dizer, muito obrigado. Ok, vamos estar juntos. Ok, não nesta sexta, porque vai haver a tribo. Na outra sexta, ok, vamos estar aqui na noite de ensino, na Academia de Ensino, para podermos aprender mais, ok? E agora? Aquilo que eles tanto querem, nós vamos fazer, no espaço de 3 meses, o nosso segundo Acampa Dentro. Pronto, podem perceber que isto foi um sucesso. Pois foi. E por ter sido um sucesso para eles, para nós também, mas para eles principalmente, nós vamos fazer o nosso segundo Acampa Dentro. Será de sexta para sábado, outra vez, dia 10 e dia 11 de fevereiro. Quem tem crianças entre os 6 e os 12 anos, que quiser que venham ficar, se eles já forem completamente autónomos e se sentirem à vontade de ficar connosco, inscrevam-nos. Podem inscrevê-los comigo ou com a irmã Marília ou mesmo com a Sara. Está ali a Sara. Para eles virem. É importante. Eles adoram. Tu também gostas? Ele gosta de ficar em casa sem os filhos. Não, mas ele fica sem os filhos. Vocês não percebem essa parte. Mas falem connosco, inscrevam-nos. É gratuito. Nós ficamos com eles, de bom grado. E é importante para eles crescerem com estes convívios. Mesmo que seja só uma noite, mesmo que seja só um bocadinho, isto é muito bom para eles. Portanto, inscrevam-se. Porque isto... Estão no princípio, não é? É bom. E eu acho que um dos requisitos é ressonar, está bem? Quem ressona, está logo garantido. Quem ressona vai ali para dentro. Olha, se fossem comigo, vocês não descansavam. Ok. Temos aqui também agora o retiro no CB para os adolescentes, ok? Em que de toda a área, em que temos aqui CB de inverno de pernas para o ar. Isto é muito radical. Para mim já não dá. Fica nem encostado à parede. Já não aguento, ok? Também campistas, adolescentes e jovens, dos 15 aos 25. Não, está ali escrito. 25, dos 12 aos 15. Dos 12 aos 25. Foi o que eu disse, não foi? Okay? Para nos inscrevermos, temos que inscrever através das redes sociais, estão ali mencionadas. Ok? Basta lá aí, têm todas as instruções. E então é só inscreverem e vamos desbundar à grande neste retiro, ok? Adolescentes, vamos a isto. Agora, isto não é bem um anúncio, isto é um agradecimento público. Não sei se sabem, nós pertencemos à Pontinha. Pontinha não é bem Lisboa, Pontinha é Loures. De qualquer forma, Odivelas, Loures... Pronto, desculpem, eu não sou daqui.
De qualquer forma, a Câmara Municipal de Lisboa, os funcionários da Câmara, vieram a ter conhecimento do nosso ponto de apoio social no ano passado, no final do ano. E por causa disso, eles decidiram entre eles, estou a falar de funcionários, decidiram entre eles juntarem-se e fazerem um cabaz, que é isto que vocês estão aqui a ver nas fotografias, que foi o que eu fui buscar. Foi isto tudo que eu fui buscar, juntamente com roupa de criança e de jovem, juntamente com brinquedos. Eles juntaram-se e deram-nos tudo para o Paz. Eu fui na semana passada, na terça-feira, à Câmara Municipal de Lisboa, um dos departamentos da Câmara Municipal de Lisboa, buscar isto tudo. E uma das doutoras com quem eu estive, ela disse, isto foi principalmente dado, cerca de 90%, pelos funcionários dos viveiros. Homens valentes. Pronto, e eu fiquei sentida porque, como sabem, eles não estão atrás de uma secretária. Eles estão a trabalhar arduamente e, infelizmente, são das pessoas menos bem pagas da Câmara Municipal de Lisboa. E foram eles que deram isto tudo quase. Pronto. E ela disse, nós ficámos sensibilizadas porque quem menos tem foi quem mais deu. E eu disse, eu vou agradecer publicamente, em direto, na nossa gravação, à Câmara Municipal de Lisboa, porque eles não tinham que fazer isto. Elas podiam-se ter junto e davam a uma instituição qualquer da Câmara Municipal de Lisboa, que é o que eles fazem. Eles juntam-se e dão às instituições de lá. Mas eles souberam da nossa situação, souberam do que é que nós fazemos, souberam do nosso trabalho e por isso eles quiseram nos ajudar a nós especificamente. Ainda virão mais outras ajudas, que ela disse-me que isso iria acontecer, e conforme elas forem acontecendo e forem aparecendo, nós vamos sempre agradecer publicamente, porque isto é uma verdadeira bênção. Nós não tínhamos já... Nós já não tínhamos quase nada e eles prontificaram-se. Eles não são de nenhuma igreja, eles não são... Pronto, e eu falei, estive a falar com elas, o pouco tempo que consegui estar pessoalmente, expliquei-lhes o que é que nós fazíamos, expliquei-lhes de onde é que nós éramos, e elas disseram-me logo, nós vamos tentar continuar a ajudar-vos. E isto é muito bom. Portanto, temos que agradecer e é um obrigada mesmo. Isto é nem mais nem menos da resposta que Deus traz sobre aquilo que nós somos. Não vou pregar, vou estar calado, mas é acreditar que Deus vai trazer. Não sabemos de que forma, nem de que maneira. Mas é uma coisa que acreditamos naquilo que Deus é e que Deus honra. E isso vai acontecer, de que forma não sabemos. Vamos dar graças a Deus a muitos outros que se calhar se juntarão a ajudar. Mas só Deus sabe. Para Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Ok. Mais uma vez queremos solicitar para quem tem o desejo ardente de ser voluntário. Estamos a precisar de voluntários no bar, ok? Para tirar aqueles cafezinhos à maneira, de servir aqueles bolinhos. No Clube do Jota, mais um assistente, mais outro também para ajudar, colaborar também. E na carrinha, ok? Para terem um voluntário que gosta de conduzir, que sabe conduzir e está disponível para poder ir buscar os irmãos, é sempre muito bem-vindo. Por isso não se esqueçam, ok? Somos uma igreja que serve e então estamos sempre a pedir e é sempre bom voltarmos a pedir então dos novos voluntários. Também a nossa rede, ela continua operacional. Infelizmente eu não tenho conseguido ir, mas nós estamos a juntar todos os segundos e quartos domingos na sala 3, ali dentro, em oração, às 10 horas. É importante estarmos juntos em oração e é importante combatermos as coisas com oração. Para mim é a base, muita coisa, quase tudo para mim. Portanto, quem tiver o desejo, a necessidade que orem por eles, todos os segundos e quartos domingos estão juntos na sala 3, a partir das 10 horas da manhã, para orarem, para falarem, para compartilharem, sempre, de segundos e quartos domingos, está bem? De qualquer forma, se precisarem que alguém ore por vocês, nós continuamos a ter ali os pedidos de oração fora, os agradecimentos, continuamos a ter a nossa caixinha. Se alguma coisa aperta ao vosso coração, se há alguma coisa que alegra, compartilhem connosco.
É bom nós sabermos também as notícias de quando alguém diz alguma coisa. Olha, queria que orassem pelo meu filho. Passado um mês, se aconteceu alguma coisa, olha, continuem a orar pelo meu filho, ou então aconteceu isto assim, assim ao meu filho, estamos gratos, vamos agradecer a Deus, está bem? Yeah. Eu não queria deixar de, entretanto, de relembrar na livraria, nós temos as novas de alegria, ok? O primeiro Natal, que para as crianças pintarem e por aí adiante, e a vitamina E, que também é sempre muito valente, com estudos diários e incentivos para o efeito. Tudo isto, já sabem, podem adquirir na livraria e poderem ser edificados com estas leituras fantásticas, ok? E por fim, nós já estamos aqui há imenso tempo, continuem a seguir-nos nas nossas redes sociais, os nossos cultos ficam lá, sigam-nos e vejam as novidades que vão lá ficando sempre. Vamos tentar começar a colocar sempre certinhos os anúncios para as pessoas saberem sempre estas coisas que nós estamos aqui a falar. É muita coisa, assim vocês vão sabendo. Portanto, sigam-nos nas nossas redes sociais, está bem? E pronto. Então vamos continuar e levantar a oferta e deixar isso nas mãos de direito. Vamos então aproveitar para levantar as nossas ofertas de agradecimento a Deus, também para abençoar esta casa. Amém? Deus, tudo que criaste, mostra teu coração. Deus, bom te revelaste em toda a criação. Teus planos são de paz, tua mão tudo sustém. Sei que me guardarás, tudo fazes para o meu bem. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim. Tua graça não tem fim, jamais me irás deixar. Teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irás deixar. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim. Tua graça não tem fim, jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irás falhar. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim, para mim. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim, para mim. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim, para mim. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim, para mim. Deus, tu és bom para mim. Tua graça não tem fim, jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais me irá falhar. Boa semana, irmãos.